demorando, hein? Bom, pessoal, então, vamos dar continuidade à última parte da última aula que faltou. Display de 7 segmentos. Nós havíamos falado do LED. O que era um LED? Era um diodo comum, trabalhava normal, como qualquer outro diodo comum, ou seja, quando polarizado diretamente, ele conduzia. Só que a única diferença do diodo comum, do diodo retificador, é que o LED, quando conduzia, ele emitia luz. E o diodo comum dissipava toda essa energia que o LED está emitindo em forma de luz em calor. Então, o pessoal aproveitou essa energia, otimizou o diodo de tal modo que aquela energia que ia ser dissipada na forma de calor fosse emitida na forma de luz. E isso deu origem ao LED. E as cores do LED dependem dos tipos de dopantes que a gente utiliza no silício. Tá ok? Então, basicamente, é isso. Apesar de ser tão simples assim, é o que eu comentei com vocês, é que o LED vermelho deu um Nobel para o seu inventor. Então, quer dizer que não é tão simples assim, tá certo? Mas, para nós, é assim que funciona, tá ok? Então, dependendo da frequência, do comprimento de onda com que essa radiação eletromagnética é emitida, nós temos as cores. Tá ok? Nós temos as cores. Ele não é verde por um acaso, ele é verde porque ele emite uma onda eletromagnética na frequência correspondente à luz verde. O vermelho na luz vermelha. Nós temos um espectro de frequência. Tá ok? Então é por isso que ele é verde. Por isso que o outro é azul. Tá ok? Muito bem. Então, o que é o display de 7 segmentos? É aquele negocinho que vocês já estão cansados de ver por aí. Você olha lá, né, e vê os números. Ele nada mais é do que LEDs. Aqui nós temos um LED, aqui outro LED, outro. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LEDs. Por isso que ele é display de 7 segmentos. Cada segmento desse aqui é um LED, tá ok? E eles são enumerados dessa maneira, A, B, C, D, E, F, G. Ele é enumerado assim, aqui, A, B, C. Então, veja bem, nós não podemos jogar uma tensão direta num diodo. Nós não podemos pegar essa bateria e jogar direto, nós vamos queimar o LED, porque a resistência dele é muito pequena. Vai circular uma corrente muito grande, vai queimar. Então, nós sempre temos que colocar uma resistência em série para limitar a corrente no LED. Agora, você vê, a resistência, que nós sempre achamos ruim, que seria idealmente nula, etc. e tal, aqui ela se torna importante da gente ter, tá vendo? Por quê? Porque nós vamos limitar a corrente, para que garantir que o LED não queime. Então, muitas vezes ela se torna também necessária, apesar de que ela é um elemento dissipador de energia, nós estamos perdendo, mas a razão justifica, o fim justifica os meios aí, sabe? Então, como é aqui, nós temos em série com os de outras resistências limitadoras. E aqui nós temos o positivo da fonte. Se eu pegar o negativo da fonte e jogar no ponto A, esse LED acende. Então, esse segmento A vai acender. Se eu pegar o negativo da fonte, o positivo está aqui. Então, o positivo está jogado no anodo. Se eu jogar o negativo aqui, o diodo está polarizado diretamente. Ele vai conduzir e vai emitir luz. E essa resistência está aqui só para limitar o valor da corrente. Tá ok? Então, se eu jogar o negativo aqui, o segmento B vai acender, o LED B vai acender. E assim por diante.
Então, se eu quero formar o número 1, eu jogo o negativo no B e o negativo no C. Formei o número 1. Se eu quero formar o número 2, eu jogo o negativo em A, B, G, E e D. Se eu quero formar o número 3, eu jogo o negativo em A, B, G, C e D. Se eu quero formar o número 4, eu jogo o negativo em F, G, B, C. 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Entendeu? Então, esses display aqui é o que vocês tinham na calculadora, até antes do LCD. Hoje nós temos os visores de LCD, tá certo? Não mais de LED. Tá ok? Então, esse é um display de 7 segmentos. Tá ok? Muito bem. Então, tá ok. Então, agora... Então, o que é o LED? O LED é um diodo comum, quando polarizado diretamente, emite luz. Agora, nós vamos criar o inverso. Ao invés do diodo ser polarizado diretamente e emitir luz, será que tem como, se eu injetar luz no diodo, fazê-lo conduzir? Fazer o inverso? Tem. Esse é o fotodiodo. O fotodiodo é exatamente o contrário. Ao invés do componente emitir luz, eu vou injetar luz nele. É o inverso. Vou fazer o inverso. Então, eu injeto luz nele e ele vai conduzir. Esse é o fotodiodo. Fótons são pacotes de energia. Então, a gente coloca aqui isso aqui, ó, que essa representação, na realidade, está representando fótons de energia, pacotes de energia. Eu poderia escrever aqui fótons, não estaria perfeito. Então, o fotodiodo faz exatamente isso. Eu injeto luz nele, eu injeto fótons. Esse diodo, ele tem uma janelinha, aonde essa janelinha dá exatamente na região de depressão dele. Então, é minúscula, mas existe essa janelinha. Como é que eu vou injetar luz se eu não fizer ele entrar dentro e ir lá na junção? Então, ele tem uma janelinha. Então, eu venho com a luz e injeto. Só que ocorre o seguinte, é que esse diodo trabalha reversamente polarizado. Então, você vê que o negativo está jogado no anodo e o positivo no cátodo. Então, ele está polarizado reversamente. Quando eu injeto fótons na junção dele, eu consigo quebrar aquelas ligações covalentes do silício. Eu consigo gerar pares elétrons lacunas, de tal forma que o positivo da fonte atrai o elétron gerado para cá. E o negativo atrai a lacuna para cá. É como se eu tivesse movimento de lacunas para cá e movimento de elétrons para cá. Eu estabeleci uma corrente elétrica pelo componente. Se eu cortar os fótons, essa corrente cessa, porque eu não tenho mais pares elétrons lacunas sendo gerados pela luz.
Se eu aumento a intensidade da luz, eu aumento a intensidade da corrente. Se eu diminuo a intensidade da luz, eu diminuo a intensidade da corrente. Então, deu para vocês perceberem que a corrente que circula aqui é uma imagem da luz que incide aqui. Se a luz tem uma grande intensidade, eu tenho uma grande intensidade de corrente. Se a luz tem uma baixa intensidade, eu tenho uma baixa intensidade. Se não há luz aqui, não há corrente aqui. Então, a corrente nada mais é do que a imagem dessa luz. Se essa luz variar, variar, essa corrente vai variar na mesma proporção que ela. Ela acompanha fielmente o que está ocorrendo aqui. Tá ok? E para que isso serve? Serve para muitas coisas. Aí o fabricante, que não é bobo, sabe? Ele pegou e fez o seguinte: o LED emite luz, não é isso? Emite luz. E o fotodiodo precisa de luz para trabalhar. Então ele casou um LED com um fotodiodo e criou o acoplador óptico. É exatamente isso aqui. Ele tem um LED que emite luz e tem um fotodiodo que recebe a luz. Então, essa corrente que vai circular aqui, ela é a imagem dessa luz que está chegando aqui. E essa luz que está chegando aqui é a imagem dessa tensão aqui. Se essa tensão aumenta, essa corrente aumenta. Se essa corrente aumenta, lembram lá do LED? Ele fornecia 70 candela, não me lembro bem, a 70 miliamperes. E fornecia, a intensidade luminosa caía para 3 candelas, quando nós tínhamos aplicado 3 miliamperes. Então, a candela é a intensidade de luz, é a quantidade de setinha que nós temos aqui. Isso é intensidade de luz. Então, se eu aumentar a tensão, eu aumento a corrente, eu aumento a intensidade de luz que incide. Consequentemente, aqui eu vou ter uma corrente maior. Se eu diminuo, aqui diminui, aqui também diminui. Aonde que é usado isso? Aonde? Quando eu necessito desacoplar a entrada da saída. A saída minha é a corrente aqui. E a entrada minha é essa tensão. Você vê que o único acoplamento que existe entre a entrada e a saída é o acoplador óptico. Eles não têm ligações elétricas. O acoplamento entre eles é feito por meio óptico. O transformador, quando você alimenta uma bobina e pega a tensão na outra bobina, não existe ligação física entre essas bobinas. O acoplamento que existe entre essas duas bobinas é um acoplamento magnético. Aqui, o acoplamento é óptico. Então, eu consigo isolar a saída da entrada. E isso é muito interessante. Então, hoje você compra já o acoplador óptico. Pronto. Prontinho. Não sei se eu pus aqui. Não. Eu não pus. Mas já existe o acoplador óptico. Pronto. Você vai lá e compra. Ele te dá qual é a entrada, qual é a saída.
entendeu? Então, basicamente, o acoplador óptico serve para desacoplar a entrada da saída. E com isso, nós então encerramos o curso aqui. Infelizmente, aqui nós perdemos muito mais do que em eletricidade, mas foi o possível que eu pude dar para vocês. Tá ok? Foi o possível. Vocês não viram transistor e nem amplificadores operacionais, que eu vou, na semana que vem, tecer alguns comentários a respeito deles na nossa aula. Então, a semana que vem é interessante que vocês venham assistir. Pelo menos eu vou dar algumas noções básicas. De modo que, então, eu vou agora fazer a chamada. Tá ok? Estou disponível para eventuais dúvidas. Agora vocês têm como resolver a atividade. Essa última atividade. Aproveitem, façam, discutam, obtenham uma boa nota para que vocês possam ter umas férias merecidas, assim como nós também. Tá ok? Então eu vou agora fazer a chamada.